Eu finalmente achei algo que me dá mais medo do que vídeo de exploração urbana. E no caso é vídeos de gente ficando presa em caverna. E hoje eu trouxe aqui 3 casos absurdos de pessoas que ficaram presas em cavernas pra compartilhar com vocês. Eu sou a Fene, esse é o canal Noite Sem Sono. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode dar um like ou se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Esse primeiro caso que eu vim trazer pra vocês é de 1925, de um homem chamado Floyd Collins. No dia 30 de janeiro, Floyd Collins entrou dentro da caverna que ficava dentro da propriedade da família dele. Ele já conhecia em parte aquela caverna, mas dessa vez ele queria ver se ele conseguia ir mais fundo e quem sabe conseguir dinheiro com a descoberta. Mas o que ele não sabia é que na verdade toda essa jornada ia virar uma grande situação midiática, mas não do jeito que ele esperava. O Floyd entrou na caverna e até o momento onde ele conhecia a caverna ficou tudo bem. O problema foi quando ele achou uma pequena abertura menor do que uma folha de papel A4 e ele decidiu entrar nesse buraco. Quando ele entrou nesse buraco, infelizmente uma pedra do tamanho de um melão prendeu a perna dele perto do tornozelo. Ele ficou completamente preso àquela caverna e ele ficou sem conseguir mover nada do corpo dele. O lugar onde o Floyd estava preso estava a mais de 70 metros da entrada. Pode até não parecer muita coisa, mas o caminho que ele fez ali, onde ele ficou preso, era muito estreito. Por sorte, tinha mais gente nessa fazenda e o Floyd conseguiu até chamar ajuda, que veio no dia seguinte. O Homer, que era o irmão do Floyd, acha o Floyd. Apesar de consciente, ele vê que o Floyd estava completamente preso pelo tornozelo. Tudo que o Homer pôde fazer naquela hora foi dar um pouco de comida pro Floyd, que ajudou a ele a continuar vivo. Então o Homer volta pra fora da caverna e começa a combinar com as pessoas que estão ali como que eles iam tirar ele de lá. No dia seguinte, no domingo, todas as notícias só falavam sobre o Floyd que estava preso na caverna. E muitos já acreditavam que não teriam nem como tirar ele de lá. E todas as tentativas de puxar ele de lá falham. Um médico conseguiu diagnosticar ele de certa forma ali pela caverna e ele disse que o pé estava inchado e gangrenado, então ia ser impossível um resgate sem escavar. E essa era a grande parte da dificuldade. Só que no quarto dia chega um tal de William, que era um repórter. Apesar dele ser magrinho e conseguir passar na caverna, ele não necessariamente ofereceu ajuda, além de fazer quase que uma entrevista direta com o Floyd que estava preso. E o caso ficou ainda mais midiático. Todo o país estava acompanhando basicamente o Floyd preso na caverna. Lá pelo 5º e 7º dia, tava todo mundo tentando bolar mais planos e planos para tirar o Floyd de lá e o Floyd continuava vivo, dando sinais. Infelizmente, tinha uma goteira exatamente na cabeça dele. Basicamente, tava levando ele à insanidade já, com aquela goteira sempre caindo na cabeça dele. Quando eu tava lendo esse caso, eu fiquei muito nervosa, porque a ideia até do irmão dele, que nem era de explorar cavernas, estava indo lá no desespero, porque se ele não fosse, ninguém mais iria tentar salvar o irmão dele, porque várias pessoas chegaram na caverna, morreram de medo de entrar pela pequena aberturinha que o Floyd entrou. E eu fico só imaginando a ideia do Homer sempre tentando ali, espremido, tentando tirar as pedras pra desprender o Floyd e só caindo mais pedras. E o Floyd tendo que aturar aquela goteira na testa dele. Com certeza ele tava já com hipotermia, porque tava tudo enlamado e úmido. E dentro de uma caverna fica muito frio. Lá pelo dia 5 a 7, estava todo mundo desesperado. E o absurdo é que ao redor da caverna tinha ambulante, tinha mídia. Gente, já tinha se formado um acampamento que chamaram de Campo do Calcário, onde todo mundo tava esperando lá de fora o desfecho da coisa. Também os resgates já estavam começando a tentar quebrar pedra, mas tudo naquela caverna parecia que estava prestes a desabar também. Mas o Floyd estava lá, consciente e conversando e recebendo alimento por tubos. O problema é, na sexta-feira, já pelo dia 6 de fevereiro, contando assim o 8º dia que o Floyd estava lá preso, um deslizamento de terra aconteceu dentro da caverna e bloqueou ainda mais a entrada do resgate. A partir de agora, ninguém mais tinha visto ou ouvido nada do Floyd, então não dava nem de saber mais se ele tava vivo. Tinha uma lâmpada ali com o Floyd e diziam que a lâmpada parece que ela ia apagando, pegando uma interferência quando o Floyd respirava, entendeu? Então eles conseguiam ver que o Floyd tava respirando apenas pela interferência dessa lâmpada. Então quando tudo tava já sem esperança, decidiram cavar um túnel lateral pra tentar resgatar o Floyd, mesmo que ele não tivesse nem dando mais sinal de vida. Então a partir do 9º dia que o Floyd tá preso dentro da caverna, que começam a chegar esses equipamentos que iam basicamente furar a caverna pra tentar achar o Floyd, né? E esse processo foi muito lento, porque só no 12º dia que o Floyd tava vivo, que eles estavam
chegando onde ele tava. Então, no 13º dia que o Floyd tá preso na caverna, ele deu o último sinal dele. Então, do 14º dia até o 15º dia, não se sabe mais nada mesmo do Floyd, nem sinais. Todo mundo já tava achando que ele pudesse ter morrido, mas tava ainda também todo mundo esperando algum sinal, já que tava todo mundo assistindo, o país inteiro estava assistindo. Teve o detalhe ainda que nesse mesmo dia ainda teve chuvas fortes que atrasaram ainda mais o resgate. No 17º dia eles até conseguem chegar no túnel, mas só no 18º dia que eles conseguem ver o Floyd e identificaram que o Floyd sim já tinha falecido e eles tinham demorado demais. Então a causa da morte ficou como exposição, desidratação e principalmente hipotermia. Estima-se então que ele faleceu por volta do dia 13 ou 14. Então é por isso que eu disse, né, o Floyd ele queria muito um reconhecimento ou achar mais da caverna. Só que infelizmente e estranhamente ele sim teve uma resposta midiática, mas não foi do jeito que era o ideal. E o mais interessante ainda é que esse mesmo jornalista que conseguiu até entrevista com o Floyd dentro da caverna e ganhou muita mídia em cima do caso, ele chegou a ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo. Isso acabou deixando muita gente brava, porque, querendo ou não, ele não ajudou em nada. Ele só tirou proveito da situação e ainda ganhou um prêmio. E o mais sombrio dessa história toda é que, no começo, eles não conseguiram pegar o corpo do Homer quando encontraram. Eles preferiram apenas selar a caverna e a entrada da caverna. Mas anos depois, quando rolou um incêndio ali na propriedade da família, eles decidiram abrir mais a caverna, conseguiram pegar o corpo. E o Floyd foi enterrado num caixão de vidro para todo mundo passar e poder ver ele. Esse segundo caso também é um caso muito famoso, se você já viu algum vídeo sobre pessoas presas em caverna, que é do grupo de crianças da Tailândia. Era um grupo de 12 meninos e eles tinham entre 11 a 16 anos e eles eram todo parte de um time de futebol chamado Os Javalis Selvagens. O líder deles tinha 25 anos e era tipo o treinador deles, né? E ele meio que levou todo o time de futebol pra fazer essa exploração em caverna. Algo que eu já acho bastante coisa, né? Porque não é comum as pessoas fazerem tanta viagem em caverna, mas ainda levar a criança. Ele queria fazer tipo uma atividade de fim de semana, então ele levou esses 12 meninos pra caverna Tam Luang Nang Non, que é no norte da Tailândia, com a fronteira com Myanmar. Então o incidente começou no dia 23 de junho. O grupo deixou as bicicletas e as mochilas na entrada da caverna e todos entraram. Eventualmente, durante a caverna, começou uma chuva muito forte. Como eles viram a chuva indo, eles tiveram que ir cada vez mais fundo na caverna pra fugir dessa água toda que tava bloqueando toda a volta da caverna. Então eles ficaram presos numa pequena, assim, saliência, que dizem que é tipo, basicamente, quando tinha só um pequeno espacinho com ar ali, e eles ficaram todos ali, cerca de 4 quilômetros na entrada, que não é muita coisa, mas eu imagino que nesse contexto deve ter sido horrível. E já que as crianças não estavam voltando, obviamente todos os familiares dessas crianças começaram a se movimentar e procurar onde estão, porque não voltaram mais, certo? Mas então, quando o resgate chegou lá e viu que tava tudo inundado, eles tiveram que pensar melhor e o resgate se tornou, assim, aquático. Porque eu acho que nem todo mundo lembra que uma coisa é explorar uma caverna, mas às vezes pode sim ter uma inundação de água por causa das chuvas. Então chegou na Tailândia os melhores mergulhadores do mundo pra salvar essas crianças. Gente do Reino Unido, da Austrália, dos Estados Unidos, da China, todos os melhores mergulhadores vieram pra fazer esse resgate. Além de outros militares tailandeses, né? O que é muito bonito, como todo mundo se mobilizou, porque no outro caso, na verdade, todo mundo quis fazer mídia, mas os resgates foram bem pequenos. Nesse caso, eu acho que, como eram várias crianças com várias famílias, né? Imagina, teu filho, tua criança, foi uma movimentação muito rápida e grande no primeiro dia já. Então eles trouxeram, assim, bomba pra drenar água, sondas, equipes de engenharia, tudo possível. Aquela cidade virou um acampamento, né? Pra todo mundo que tava lá nessa movimentação. Entre o dia 10 a 12, que conseguiram encontrar os 13. Eles estavam vivos, fracos, mas conscientes. E teve até um vídeo que viralizou na internet deles todos sentados nas pedras, assim, se recuperando, e é absurdo. E quando eles encontraram os 13, daí a nova pergunta virou: e agora como é que a gente volta com os 13 até a saída de novo?
tem que ter equipamento, tem que estar todo mundo bem pra nadar de novo, né? Então as pessoas chegaram a 3 alternativas. Uma, esperar até o fim dessa estação chuvosa, torcer pra que todo mundo esteja vivo até lá. 2, ensinar todo mundo a mergulhar e ter equipamento pra todo mundo, cuja era já muito impossível porque nem todas as crianças nadavam ali. Ou a terceira opção, que foi a escolhida, onde mergulhadores desceram e eles iam tirar uma criança a uma, abraçados nelas, levando elas de volta para a terra, né? Enquanto tudo estava acontecendo, o oxigênio estava caindo. Então no dia 18 começou a Operação Marajá. 13 mergulhadores, 5 tailandeses e 7 estrangeiros executaram um plano. Cada criança ia ser sedada por um médico para evitar o pânico. Iam ser vestidas com roupa neoprene e equipadas com máscara facial de oxigênio presa ao corpo de um mergulhador. E no que eles estavam naquele labirinto horrível debaixo d'água, tinham passagens que eram tão estreitas que eles tinham até que tirar o tanque de ar. Então pensa assim, como deve ter sido essa volta com as crianças também. Então o resgate foi feito em 3 turnos, um por dia. Dia 10 de julho, todos 12 javalis e seu treinador estavam fora da caverna. E o mais estranho foi que houve uma morte nesse caso, mas foi de uma mergulhadora tailandesa, Saman Kunan, que morreu durante as operações de preparação, ao ficar sem ar enquanto ela colocava os tanques de oxigênio ao longo da rota. Isso é muito triste. O lado bom, pelo menos, é que todas as pessoas que estavam ali presas naquela caverna conseguiram ter atendimento médico na hora certa também. E ninguém ficou com grandes sequelas, não, durante a vida. Nada que não fosse tratável, e foi o que ocorreu. E ao invés de todo mundo ficar bravo com o treinador, na verdade ele foi visto como um herói, porque ele também conseguiu manter a calma com as crianças e ele conseguiu cuidar muito bem delas para que elas durassem tanto, digamos, né? Porque eles conseguiram até fracionar a comida e conseguiram manter a calma. Então, assim, foi bem responsável nesse sentido dele, né? E eu só consigo ainda ficar imaginando como que deve ser ficar preso por 9 dias no escuro dentro de uma caverna com o oxigênio contado, gente. Com a comida contada. E esse caso teve documentário, teve livro, teve até filme, gente. Agora esse terceiro caso também eu achei bem impressionante. É o caso do Dave Shaw. O Dave Shaw já era um mergulhador profissional muito bom, já até meio conhecido no ramo dele, do que ele faz, porque não só ele fazia vários mergulhos profundos, mas ele também tinha essa especialidade em sinkholes, que são quando tem poços ou cavernas submersas. O Dave Shaw, ele desceu no Bushman's Hole, fica na África do Sul, e quando ele desceu lá, ele encontrou um corpo, e obviamente ele subiu, e é relatado que ele falou pra todo mundo que ele sentiu um dever moral de resgatar esse corpo e devolver esse corpo pra família dessa pessoa. O corpo era de ninguém mais, ninguém menos do que Dion Dreyer. Ele tinha 20 anos e era um mergulhador sul-africano que morreu 10 anos antes, em 1994. E o corpo dele nunca tinha sido resgatado, porque nem sempre é comum essas missões de resgate se é em um lugar que não é um fácil acesso. E o Don Shirley, que era um amigo do Dave Shaw, ele também era um mergulhador de elite que falou: quer saber, eu vou estar contigo então no dia que você resgatar essa pessoa. Então todo mundo marcou a data. Ali perto do local do mergulho, eles montaram toda uma equipe de apoio do topo, assim, incluindo esse Don Shirley, que veio ajudar. E o Dave Shaw não queria só mergulhar e trazer o corpo do Dion de volta. Ele também estava vestido todo um traje inteiro de mergulho à prova de pressão, com mais 2 câmeras de vídeo também presas no corpo dele para ele documentar tudo. E ele calculou tudo, até o litro de gás. Então no dia 8 de janeiro começou o primeiro mergulho. A primeira fase, que foi a fase da descida, o Shaw conseguiu descer até o fundo. E a descida levou cerca de 15 minutos. O problema foi, quando ele tentou colocar o corpo do Dion no saco, as coisas deram errado de forma inesperada e rápida demais. Não dava pra ver nada ali no fundo. O Shaw tava trabalhando sem enxergar nada. O corpo, depois de 10 anos na água, tava num estágio muito frágil, mais frágil do que eles esperavam. Quando ele foi movido, ele liberava gases de decomposição, criando uma nuvem de sedimento e bolhas que desorientaram totalmente o Shaw. E o problema foi também que as linhas guias, que eram as cordas que eles estavam usando para se guiar de volta, começaram a se embaraçar no corpo e no equipamento do Shaw. Basicamente, tudo tava começando a dar errado. Mesmo com todo
todo pânico. Tinha uma equipe que tava vendo tudo pela câmera do Shaw, estavam tentando dar apoio. Eles começaram a perceber que a respiração do Shaw tava bem diferente, tava descontrolada. Os mergulhadores chamam isso de hipercapnia, que é intoxicação por CO2 devido ao esforço. Ele ainda tenta comunicar que ele estava enrolado, mas o problema é que dava pra ver que tava passando tempo demais e o Shaw não queria simplesmente voltar sem ter o corpo do Dion amarrado ao dele pra poder voltar com ele. O Dion Shirley, que tava acompanhando lá de cima, ele tentou pegar rapidamente as coisas de mergulho e ir atrás do amigo dele, mas enquanto ele tava descendo também, fazendo aquela descida que é meio demorada, porque tem que ir com paciência, ele percebeu que até o equipamento de mergulho dele tava com defeito. Então, automaticamente ele pensou, eu tenho que voltar, senão eu vou virar mais um corpo ali. Por causa disso, o Dave Shaw não conseguiu se desprender ali embaixo e ele também morreu junto do Dion, que era o primeiro corpo que tava ali pra início de conversa. Só que, apesar de ter sido uma história muito triste, o Dave Shaw, no começo de tudo isso, tinha falado que tinha sentido um dever moral de trazer o corpo do Dion de volta pra família. E o mais estranho foi que, apesar de que o Dave Shaw morreu ali tentando salvar o corpo do Dion, ele tava sim ainda amarrado ao corpo do Dion. Então, quando conseguiram ir atrás do corpo do Dave, conseguiram também achar o Dion também. E infelizmente ele não conseguiu terminar a missão dele com vida, mas ele conseguiu sim trazer o corpo do Dion pra família. E o mais louco é que tem todos esses últimos momentos finais do Dave Shaw tentando sobreviver em vídeo. Foi um ato lindo de altruísmo? Foi. Infelizmente também foi o que levou ao final dele, né? Então, espero que não tenha ficado tão triste isso, porque ainda foi uma grande história. E se você viu até aqui, muito obrigado. Esse é o canal Noite Sem Sono, eu sou a Fene. Eu adorei trazer esses casos. Se você quiser ver mais casos assim, pode comentar alguma coisa, pode comentar algum tema. Quem sabe eu vou ver, vou dar uma olhada também, fazer um vídeo sobre. Se você também gosta de exploração urbana ou outras coisas assim, tem outros vídeos aqui no canal, pode dar uma olhadinha. E é isso, muito obrigada. Não explorem cavernas e beijo.